Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos conversar sobre ossos e músculos. Pois é, mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu vou dar um recadinho, na verdade, dois recadinhos para vocês. Quer saber? Já estão curiosas para saber que recadinho é esse, né? Bom, o primeiro recado que eu tenho para vocês é que vocês podem rever essas aulas da minha, da professora Abigail, da professora Kedma. Você pode ver as nossas aulas quantas vezes vocês quiserem. Onde? É só acessar o nosso canal lá no YouTube. Você vai no YouTube e procura lá Educa Recife, coloca tudo juntinho, Educa Recife. Lá você vai ter acesso a todas essas aulas. Pois é, da nossa turma do 5º ano, mas você pode assistir às aulas do 4º, 3º ano, 2º ano, pois é. Todas as aulas estão no canal do YouTube. Você vai lá, acessa, se inscreve no canal Educa Recife, ativa o sininho. E outra coisa legal é que você lá nessa aula, você pode comentar. Coloca lá teu comentário, tua dúvida. Nós estamos todos os dias acompanhando todos os comentários que vocês estão fazendo lá. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial para Maria Clara, que fez um comentário na nossa aula de História, a aula que fala sobre identidades sociais. As identidades sociais, pois é, ela fez um comentário lá dizendo que se identifica com a mãe, com o pai, se identifica com os personagens que foram trazidos nessa aula. Então, Maria Clara, grande abraço. Então, faz que nem ela, assista as nossas aulas, comenta, que eu, junto com as professoras, estamos acompanhando. A gente está de olho em todos os comentários de vocês lá. Se tiver alguma dúvida, a gente aproveita o momento lá e responde também. Massa? Então, vai lá. Depois que terminar a aula, você pode acessar nossas aulas, rever quantas vezes vocês quiserem no canal do YouTube. Esquece não. Bom, hoje nós iremos falar sobre ossos e músculos. E se eu vou falar dos ossos, claro, eu estou tratando aqui do nosso esqueleto. E esse esqueleto não é só constituído por ossos. Nós temos os ossos e estruturas associadas a eles, como a cartilagem, os tendões, ligamentos. Esses elementos aí constituem o nosso esqueleto. E para que serve? Para que serve o esqueleto? Qual a importância dele para o nosso corpo? Pois é, existem umas funções. O esqueleto ele tem várias funções no nosso corpo. E que funções são essas? Primeiro, locomoção. A gente precisa dele para se locomover. Pois é, seria difícil a gente se locomover sem os ossos, sem os esqueletos. Eles auxiliam nesse processo nosso de locomoção. Claro que eles também servem para sustentar o nosso corpo. Nós ficamos em pé, nós podemos fazer diversas atividades, realizar diversos movimentos por conta desse sistema esquelético. Além disso, eles protegem alguns órgãos internos, alguns ossos aqui, por exemplo, da costela, ele vai proteger os pulmões. Pois é, o crânio protege quem? O nosso cérebro. Então, proteção dos órgãos internos. O que mais? Produção de células sanguíneas. Inclusive, nós vamos saber que células são essas, mas ele também tem essa função de produzir esses elementos figurados do sangue. Estão lá presentes no nosso sangue e também serve para reserva de cálcio e fósforo. Exatamente. Então, nós temos um sistema esquelético constituído por ossos, articulações, tendões, que vão justamente facilitar todo esse processo aqui, de locomoção, sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, produção de células e a reserva do nosso corpo de cálcio e fósforo. Quanta coisa importante! Pois é, eles
tem divisões. Então, nós temos o esqueleto axial, e esse esqueleto axial está presente aí os ossos da cabeça e da coluna vertebral. Então, quando a gente pensar ossos da cabeça, coluna vertebral, eu tenho axial. Tem outro? Tem sim, professor, tem. Nós temos o apendicular, constituído pelos ossos dos braços e das pernas. Então, nós temos esses dois grandes grupos, axial e apendicular, grupos de ossos que estão presentes no nosso corpo. Não esquece, axial, apendicular. Presta atenção, porque no final dessa aula eu vou fazer algumas perguntas, então eu quero que você fique ligadinho aí, ligadinha, prestando atenção em tudo, para que no final da aula vocês consigam responder as perguntas que eu vou fazer para vocês. Mas para responder de maneira correta, tem que prestar atenção. Não, você não está prestando atenção. Olha para cá, isso, olha para mim, isso, olha para aqui. Presta atenção aqui na aula. Pois é, senão não vai conseguir responder. Olha, o crânio é a estrutura mais complexa do nosso esqueleto. Claro, não é por menos. Ele está ali, protege o nosso cérebro. A arcada dentária, importantíssima na digestão. A gente precisa dos nossos dentes para fazer uma boa mastigação. Então, nós temos aqui, na nossa cabeça, o crânio, a estrutura mais complexa do esqueleto. Nós temos pequenos ossos aqui, ó, dentro dos nossos ouvidos. Então, é preciso ter muito cuidado, principalmente quando nós falamos dos bebês, das crianças. Vocês já ouviram aquela história da criança, ela tem a cabeça sensível, que você não pode bater e apertar? Pois é, eu vou contar uma historinha daqui a pouquinho para vocês com relação a isso. Mas já adianto a vocês que o nosso crânio, ele é diferente do crânio dos bebês, das crianças recém-nascidas. Existe uma diferença aí. Não é só, não é isso não. Não é só o tamanho, não. Eu tenho um crânio, né, grande, né? Eu tenho uma cabeça grande. Pois é, mas não é o tamanho, não. Não é só o tamanho, não. Tem outra coisinha. O nosso crânio é diferente do crânio dos bebês. Eu vou dizer o que diferença é essa. Além disso, nós temos as articulações. Bom, as articulações, elas são essenciais para o nosso sistema esquelético. Essencial. Sem as articulações, nós não teríamos movimento. Pega um boneco aí na sua casa, um boneco. Você pode pegar um boneco, uma boneca de plástico. Você vai perceber que o braço de determinado... Se você pegar alguns bonecos, o braço, a gente tem alguns bonecos que a gente consegue mexer o braço para cima e para baixo. Essa parte aqui do braço, a gente mexe aqui, ó. Mas essa parte aqui, a gente não consegue mexer em muitos bonequinhos que tem por aí. Por quê? Porque não tem aqui, ó, a articulação. Ó, as mãos, nossas mãos, a gente consegue abrir e fechar. Nós temos os ossos que são juntos ali, eles estão próximos um do outro. E entre um e outro nós temos as articulações. A articulação, ela vai ser responsável para dar essa movimentação. Além disso, nós temos a cartilagem ali no meio. Por quê? Imagina, o nosso osso cálcio, fósforo, se não tiver nada no meio, né, a gente vai estar movimentando aqui, ó, pode haver um desgaste. E para evitar esse desgaste, nas articulações, nós temos o tecido cartilaginoso, exatamente. Então, esse atrito, não vai acontecer de maneira tão intensa. Imagina alguém que corre, que pratica uma atividade física de alto impacto, por exemplo, que pula muito, joga basquete. Então, ó, os joelhos eles têm uma articulação, muito forte e a gente tem muito material cartilaginoso ali, porque ó, a gente movimenta muito e tem muito impacto. Então, precisa entre um osso e outro ter esse material. Então, a articulação vai ser para isso, para a gente
movimentar, né, para a gente se movimentar e também para evitar o desgaste dos ossos. Agora, essas articulações, elas são divididas. Nós temos as articulações fixas, imóveis, como a do crânio aí maxilar, e a gente pensa no maxilar. A gente contém o movimento do maxilar, mas é um movimento fixo. Você consegue abrir e fechar a boca, né? Você abre e fecha. Então eu tenho uma articulação aí fixa, imóvel. Eu tenho uma articulação semimóvel. Pois é, quadril e vértebras. Então a gente tem uma certa movimentação, mas que não se compara à outra que eu vou dizer daqui a pouquinho. Então eu tenho uma articulação fixa, mas eu também tenho uma articulação semimóvel. Então eu consigo, ó, mexer, por exemplo, o meu quadril, mas ele só vai até determinado ponto, né? A gente não tem muita flexibilidade, é semi. É bem diferente das articulações móveis, que é aquela dos ombros, do joelho, pois é, dos cotovelos. Nós temos uma articulação móvel. O movimento que eu consigo realizar, por exemplo, aqui, ó, no ombro, olha a diferença. Eu consigo, ó, movimentar o braço para frente, consigo colocar ele lá atrás, olha, eu consigo colocar ele para os lados, consigo rodar. Então, essa é uma articulação móvel. Articulações que vão permitir com que eu tenha mais movimentos em determinados locais. Mas já deu para perceber que a articulação tem justamente esse papel de facilitar aqui, ó, os movimentos. A gente consegue movimentar o nosso corpo por conta das articulações. Pessoas que têm problemas nas articulações, naturalmente terão dificuldade em movimentar partes do corpo. Uma pessoa que tem problema na articulação do joelho, por exemplo, ela vai ter dificuldade, ela vai sentir dores ao se movimentar. Então, articulação móvel. Além disso, nós temos, e aí a gente falando dos ossos, das articulações, e aí nós chegamos também no sistema muscular. Pois é, além dos ossos, das articulações, para desenvolver atividades do nosso dia a dia, nós utilizamos os músculos. Pois é, os músculos eles são importantes. E aí quando eu penso em músculo, tecido muscular, eu tenho aí a característica forte dos movimentos desses músculos, que são movimentos de contração e relaxamento. Os músculos, eles têm essas duas características de movimento. O movimento de contrair, mas também o movimento de relaxar. Então, se eu pensar aqui no meu braço, eu posso contrair o braço, mas eu também posso relaxar. Aqui eu tenho o músculo do bíceps, que vai fazer este movimento. Mas pensar nesses músculos, e aí quando eu penso no corpo do ser humano, um corpo extenso, com vários sistemas, esse corpo ele apresenta diversos tipos de músculos. E aí é o que nós vamos ver. Quais são os tipos de músculos presentes no nosso corpo? E tem músculos diferentes? Nós temos sim. E cada músculo vai apresentar características, umas que vão ser parecidas, semelhantes com a outras e outras que são diferentes. Vamos lá? Vamos embora? Tá tranquilo aí? Tá tudo certinho? Tá de boa? Então vamos nessa. Ó, o primeiro músculo que nós temos é o seguinte aqui, ó. Estriado esquelético. Primeira característica, o nome já está dizendo, estriado, ou seja, tem estrias. Contração voluntária. Que danada é contração voluntária? A gente vai conseguir entender a contração voluntária quando eu for falar da involuntária. Mas eu posso dizer o seguinte, eu vou dizer para você que eu estou com o braço aqui, ó, para baixo.
Eu quero levantar os dois braços, ó, voluntária. Se eu quiser levantar a perna, ó, levantei a perna, levantei a outra. Ou seja, eu estou usando os músculos para fazer esse movimento. Eu estou, ó, braço está aqui, subiu. Então, contração voluntária. Velocidade da contração variada e forte. Então, dependendo da ação que eu queira realizar, essa contração pode ser rápida, lenta, depende da atividade. E forte. Pois é, se você precisar carregar algumas sacolas, levantar algumas sacolas, você vai usar a sua força para levantar. Então, você vai usar esse movimento, ele é forte. Se eu estou querendo correr, chegou alguma situação que eu preciso dar correr um pouquinho, você vai usar as pernas, então você vai correr rápido. Você vai recorrer ao seu sistema locomotor, vai utilizar os músculos, e esses músculos de contração voluntária pode ser rápido, lento, forte. E aí o exemplo que eu estou dando para vocês é o bíceps. Então eu posso mexer o bíceps bem devagar, mas também posso fazer rápido. Beleza. Agora vamos entender o seguinte. Falei da contração voluntária. E aí eu passo para o estriado cardíaco. Também tem estrias, mas a contração é involuntária. O que seria essa contração involuntária? O bíceps, eu digo assim, sobe. E o coração? Ele está batendo o tempo inteiro. Mas você precisa dizer, vai coração, bate? Bate aí, coração. Não. A movimentação dele, a contração dele é involuntária. Ou seja, nós não precisamos dizer para o coração bater ou parar. Agora, claro, ele vai variar. Se você está sentadinho, ele vai bater de um determinado ritmo. Se você começar a correr, ele vai automaticamente acelerar os batimentos cardíacos também. Mas você não precisa dizer, coração, bate um pouquinho mais rápido que eu vou correr agora. Não, isso é involuntário. E claro, já falei o exemplo, né? Coração. Então, quando eu falo estriado cardíaco, nós estamos tratando do coração. Batida ritmada, né? Você pode parar, coloca a mão no coração, você coloca a mão no seu coração e você vai sentir que essa batida, ela tá, ó, ritmada, forte. E principalmente se você começar a correr, aí é que vai ter uma batida forte mesmo. Então, ó, coloca a mão no coração e sente os batimentos. É só colocar a mão assim, ó, fecha os olhos e você vai sentir os batimentos do seu coração. Bom, além disso, nós temos o liso. O próprio nome já diz. A ausência de estrias. Obviamente, ele é liso. A contração, ela é também involuntária. E aí nós vamos ter esses movimentos acontecendo no nosso corpo de maneira involuntária. Se você, aqui, nessa parte aqui, ó, nós temos um movimento, a gente chama de movimento peristáltico. Quando você come alguma coisa, ele vai fazer com que o bolo alimentar desça. Mas você não precisa fazer nada, você mastiga. Quando você engole, esses movimentos já vão estar ali acontecendo. Contração desses músculos aí é involuntária. A velocidade é que muda, a velocidade é lenta. Como assim velocidade lenta? Se a gente pensar no estômago, quando nós comemos algo, demora, a digestão demora horas para acontecer. Ou seja, a velocidade de contração é mais lenta. Só basta lembrar do sistema digestivo que demora horas e horas para digerir os alimentos. Então a contração ela é lenta. Esses são os músculos, os tecidos que nós temos musculares. O estriado esquelético, cardíaco e o liso. Cada um com a sua função. Cada um desempenha o seu papel no nosso corpo. Lembrando que é muito importante para todos os sistemas que nós estamos vendo na aula de ciências, seja sistema respiratório, sistema esquelético e outros, para todos eles a gente precisa comer bem e praticar atividade física, para que a gente tenha sempre esses sistemas aí funcionando de maneira, ó, tranquila.
E se eu estou falando em músculos, os músculos eles precisam se exercitar. A gente precisa exercitar os músculos para que eles trabalhem sempre bem. Aí eu venho para cá agora. Nascemos com 350 ossos. Lembra que eu falei lá no começo da aula do crânio da criança? Pois é. Nascemos com 350 ossos, chegamos a 206 na fase adulta. Por que isso acontece? Como assim? Pois é, nós nascemos com mais ossos e depois diminui? Que história é essa? Se eu pensar no crânio do bebê, o crânio do bebê ele tem divisões. Depois, essas divisões elas vão se juntando, vão se calcificando. Um osso vai juntando-se, unindo-se ao outro. Quando a gente vai chegando na fase adulta, a gente vai crescendo. Alguns ossos que quando nós tínhamos lá, quando éramos crianças, e eles vão se juntando, vão se calcificando. Por isso que a quantidade de ossos, ela vai diminuindo. Veja que coisa legal. A gente nasce com 350, depois o tempo vai passando, chegamos a 206 ossos. Vocês sabiam disso? Por isso que tem ali o nome, ó, saiba mais. Quem sabia, beleza, revisou. Quem não sabia, está sabendo agora. Depois vocês fazem essas perguntas, faz essa pergunta para alguém, para saber se alguém já sabe disso. Que a gente nasce com mais ossos e depois eles vão juntando, vão calcificando, vai juntando um no outro, vai se unindo. E aí nós chegamos a 206 na fase adulta. Beleza? Agora eu quero ver se vocês estavam prestando atenção na aula mesmo. Quais as funções dos ossos no nosso organismo? E aí, quais as funções dos ossos no nosso organismo? Diz para mim aí, quais? A gente viu no comecinho. Quem estava prestando atenção vai saber que as funções são locomoção, isso mesmo, a gente vai se locomover. Sustentação, então nosso sistema esquelético ajuda para que a gente possa, por exemplo, ficar em pé. Sustentação. Proteção dos órgãos, então alguns órgãos internos precisam estar protegidos aí, e aí nós temos os ossos que vão proteger, como o nosso crânio protege o nosso cérebro. Ótimo. Produção, e aí ele vai produzir glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, né? Os elementos que estão ali figurados no nosso sangue também. Além disso, nós temos uma reserva de cálcio e fósforo. Exatamente, isso mesmo. Acertou? Acertou um? Acertou duas? Teve gente que acertou tudo. Meu, inteligente demais. Vocês são desenrolados, desenroladas. Quero ver essa próxima agora aqui, ó. Quais são os tipos de músculos? Acabamos de ver. Tipos de músculos. Quais são os tipos? Vou dar uma dica. São três. Três tipos de músculos. Isso mesmo, isso. É isso, exatamente. Você acertou de novo. Acertou mais uma vez. Nós temos o estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso. Exatamente, esses são os tipos de músculos que nós temos. Eu estou impressionado, vocês estão tirando de letra, mas eu acho que essas foram muito fáceis. Tem uma que eu vou deixar para vocês agora, para a gente finalizar essa aula de hoje. Eu vou deixar uma pergunta e aí vocês vão pesquisar. Porque eu não vou dar a resposta, não. Vou dar a resposta, não. Vocês irão pesquisar. E aí eu quero saber se vocês prestaram atenção. Porque eu disse isso na aula de hoje. Bom, essa daqui é com vocês. Ó, agora é com você. Quais são aí, quais as funções das articulações no nosso sistema esquelético? Quais as funções das articulações no nosso sistema esquelético? E aí, tá fácil, tá difícil? O bom é que você, assistindo esta aula no YouTube, você pode voltar, porque eu falei as funções das articulações. Eu falei. E aí você vai escrever aí quais as funções das articulações no nosso sistema esquelético. Ficou fácil? Tá tranquilo?
Tá de boa? Que bom. Se anota aí a pergunta, se não, tira uma foto aí, ó, e responde. Não esquece de comentar lá no YouTube que a gente responde. Agora, gente, eu espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje, que num instante passou, num instante terminou, não foi? Ou não? Foi rápido? Foi lento? Foi devagar? Para mim, num instante passou. Mas nós teremos mais uma aula por aí. Então fica aguardando e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!